Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está no nosso 67º encontro do grupo de leitura do Capital, lendo o livro 3. E vamos começar aqui o capítulo 31. Capital monetário, capital real, 2, né? Uma continuação em relação ao capítulo 30. Vamos lá. Ainda não chegamos ao fim do problema de até que ponto a acumulação do capital em forma de capital monetário emprestável coincide com a acumulação real, isto é, com a expansão do processo de reprodução. A transformação do dinheiro em capital monetário emprestável é um processo muito mais simples que o da transformação de dinheiro em capital produtivo, mas aqui cabe distinguir duas coisas, 2 pontos. A primeira, a simples transformação do dinheiro em capital de empréstimo. A segunda, a transformação de capital ou renda em dinheiro, que por sua vez torna-se capital de empréstimo. Somente esse segundo ponto pode abranger uma acumulação positiva do capital de empréstimo em conexão com a acumulação real do capital industrial. Então, só para... eu acho que se a gente organizar, o que o Marx está querendo ver aqui, se eu estou entendendo corretamente, é a medida em que a acumulação se processa, você tem capital emprestável, né, fundos de empréstimo, que coincidem com essa maior exigência da acumulação, né? Acho que é um pouco isso que ele está... se equivale, assim, né, em dinheiro, né? Acho que é um pouco isso. Bom, então, primeiro, transformação de dinheiro em capital de empréstimo. Já vimos que pode haver uma acumulação, um excesso de capital de empréstimo, que só tem conexão com a acumulação produtiva, na medida em que é inversamente proporcional a ela. Isso ocorre em 2 fases do ciclo industrial. 2 pontos. Primeiro, quando o capital industrial se contrai em suas 2 formas, capital mercadoria e capital produtivo, isto é, no começo do ciclo posterior à crise. Segundo, quando a situação começa a melhorar, mas o crédito comercial ainda não recorre muito ao crédito bancário. No primeiro caso, o capital monetário, que antes se empregava na produção e no comércio, aparece como capital de empréstimo ocioso. No segundo caso, aparece investido em escala crescente, porém a uma taxa muito baixa de juros, pois agora o capital industrial e comercial é quem dita os termos do empréstimo ao capitalista monetário. A abundância de capital de empréstimo expressa, no primeiro caso, um estancamento do capital industrial e, no segundo, uma independência relativa do crédito comercial em relação ao crédito bancário, baseada na fluidez do refluxo, nos créditos de curto prazo e na preponderância dos negócios efetuados com capital próprio. Ainda não entraram em cena os especuladores que contam com capital de crédito alheio. E as pessoas que operam com capital próprio ainda estão muito longe de efetuar operações que se podem considerar remotamente como puras operações de crédito. Na primeira fase, a abundância de capital de empréstimo é o oposto direto da acumulação real. Na segunda fase, ela coincide com a expansão renovada do processo de reprodução. Ela acompanha essa expansão, mas não é causa dela. A abundância de capital de empréstimo já começa a diminuir, é ainda apenas relativa, se comparada com a demanda. Em ambos os casos, a expansão do processo real de acumulação é impulsionada pelo fato de que a baixa taxa de juros, que no primeiro caso coincide com os preços baixos, e, no segundo, com a lenta elevação dos preços, aumenta a parte do lucro que se transforma em ganho do empresário. Isso ocorre num grau ainda maior quando a taxa de juros sobe ao seu nível médio, nos períodos de máxima prosperidade, quando eles, de fato, subiram,
mas não na proporção do lucro. Por outro lado, vimos que uma acumulação do capital de empréstimo pode ocorrer sem nenhuma acumulação real, por meios puramente técnicos, como a expansão e concentração do sistema bancário, a economia nas reservas de circulação, ou também no fundo de reserva dos meios de pagamentos particulares, que, desse modo, convertem-se por um breve período em capital de empréstimo. Ainda que esse capital de empréstimo, que por essa razão também se chama capital flutuante, só conserve a forma de capital de empréstimo por períodos curtos, abre parênteses, e também só precisa ser descontado por períodos curtos, fecha parênteses. Ele flui e reflui de modo constante. O que uns retiram, outros repõem. Desse modo, na realidade, a massa do capital monetário emprestável, abre parênteses, não nos referimos aqui a empréstimos por anos, mas apenas a empréstimos de curto prazo, garantidos por letras de câmbio e depósitos, fecha parênteses, cresce de maneira totalmente independente da acumulação real. Aí tem aqui uma pergunta desse Bank Committee de 1857, um relatório que o Marx está citando, na pergunta número 501, 2 pontos, abre aspas aqui para a pergunta desse texto. Né? O que o senhor entende por capital flutuante, né, floating capital? Eu pergunto para o senhor Wegling, governador do Banco da Inglaterra, que responde: é o capital que pode ser aplicado em empréstimos de dinheiro em curto prazo. Está na número 502 aqui, né? Cédulas do Banco da Inglaterra, dos bancos provinciais e um montante de moeda no país. Fecha aspas. Aí, mais uma pergunta. Segundo as informações de que dispomos, se o senhor entende por capital flutuante a circulação ativa, aí tem um acréscimo do Engels, isto é, as cédulas bancárias do Banco da Inglaterra, fecha o acréscimo do Engels, volta na pergunta, não parecem ocorrer flutuações muito consideráveis nessa circulação ativa? Aí fecha parênteses, fecha aspas, e o Marx aqui abre parênteses, né? Mas há uma enorme diferença se essa circulação ativa é adiantada pelo prestamista de dinheiro ou pelo próprio capital reprodutivo. Aí tem a resposta do Wegling, né? Abre aspas. Incluo no capital flutuante as reservas dos banqueiros, nas quais há flutuações consideráveis. Fecha aspas. Aí volta para o Marx aqui comentando. Ou seja, as oscilações consideráveis afetam a parcela dos depósitos que os banqueiros não voltaram a emprestar, mas que figura como sua reserva e também, em grande parte, como reserva do Banco da Inglaterra, no qual se encontra depositado. Por último, o mesmo Sr. Wegling nos diz que o capital flutuante é o bullion, isto é, as barras e o dinheiro metálico, em parênteses, né, número 503 aí do documento. É de fato magnífico ver como nessa algaravia do crédito no mercado monetário, todas as categorias da economia política adquirem outro sentido e outra forma. Capital flutuante é aqui sinônimo de capital circulante, que naturalmente é algo muito distinto. Dinheiro é capital, bullion é capital, cédulas bancárias são circulação, capital é uma mercadoria, dívidas são mercadorias, e capital fixo é dinheiro investido em títulos que muito dificilmente podem ser vendidos. Aí agora volta mais uma citação direta. Abre aspas. Essa é uma citação aqui desse mesmo documento, né? Os bancos por ações de Londres aumentaram seus depósitos de 8.850.774 libras esterlinas em 1847 para 43.600.000
100.724 libras esterlinas em 1857. As provas e os testemunhos de que dispomos permitem concluir que uma grande parte dessa enorme montante procede de fontes que antes não se podiam empregar para esse fim, e que o costume de abrir uma conta corrente no banco e depositar dinheiro estendeu-se a inúmeras classes que não empregavam seu capital. Dessa maneira. O Sr. Rodwell, presidente da Associação dos Bancos Provinciais Privados, um acréscimo do Engels aqui explicativo, né, que é distinto dos bancos por ações, fecha o acréscimo, continua aqui na citação, e escolhido por ela para depor perante a comissão, informa que na região de Ipswich, nos últimos tempos, essa prática quadruplicou entre arrendatários e pequenos comerciantes, e que quase todos os arrendatários, mesmo os que só pagam 50 libras esterlinas de arrendamento anual, depositam agora seu dinheiro nos bancos. A maior parte desses depósitos acaba naturalmente aplicada nos negócios e gravita principalmente em torno de Londres, o centro das atividades comerciais, onde é empregada no desconto de letras e outros adiantamentos dos clientes dos banqueiros londrinos. No entanto, aquela parcela da qual os próprios banqueiros não têm demanda imediata passa às mãos de bill brokers, que em troca dão aos banqueiros letras comerciais que já haviam descontado uma vez para pessoas em Londres e nas províncias. Fecha aspas aqui a citação desse Bank Committee de 1858. Volta para o Marx. O banqueiro, ao adiantar o dinheiro ao bill broker por conta das letras de câmbio, as quais esse bill broker já havia descontado uma vez, as redesconta, de fato, outra vez. Na realidade, porém, muitas dessas letras já foram redescontadas pelo bill broker, e com o mesmo dinheiro em que o banqueiro redesconta as letras do bill broker, este último redesconta novas letras. Vejamos agora a que isso conduz. 2 pontos. Aí, mais uma citação desse documento, esse Bank Committee, abre aspas. Extensos créditos fictícios foram criados por intermédio de letras de acomodação e créditos a descoberto. Tudo isso foi facilitado pelos bancos por ações das províncias, que descontavam essas letras e, em seguida, redescontavam-nas junto aos bill brokers, no mercado de Londres, com base apenas no crédito do banco, sem nenhuma consideração à qualidade dessas letras. Fecha aspas. Aí volta para o Marx. Acerca desse redesconto e do quanto esse aumento puramente técnico do capital monetário emprestável favorece as fraudes creditícias, é interessante o seguinte trecho do Economist. Economist aqui, a revista The Economist, né? Que existe até hoje. 2 pontos. Abre aspas, é uma The Economist, citação longa, né? The Economist, de 20 de novembro de 1847, página 1334. Abre aspas. Por alguns anos, o capital, aí o Marx faz um acréscimo aqui em parênteses, isto é, o capital monetário de empréstimo, é isso que está sendo dito com o capital, continua a citação agora, acumulou-se em alguns distritos do país mais rapidamente do que podia ser utilizado. Em outros, os meios de investi-lo se multiplicaram mais depressa que o próprio capital. Assim, enquanto nos distritos agrícolas, os banqueiros não encontravam meios suficientes de investir seus depósitos de maneira rentável e com segurança em sua própria região, nos distritos industriais e nos centros comerciais, eles encontravam uma demanda de capital maior que aquela a que podiam satisfazer. O efeito dessas distintas situações nos diversos distritos levou, nos últimos anos, ao estabelecimento e à difusão vertiginosamente rápida de uma nova classe de casas dedicadas à distribuição do capital, as quais, ainda que geralmente designadas como bill brokers, são, na realidade, banqueiros em grandíssima escala. O negócio dessas casas consiste em receber,
por períodos e juros estipulados, o capital excedente dos bancos naqueles distritos em que ele não pode ser investido, assim como os recursos temporariamente ociosos de sociedades por ações e de grandes casas comerciais, para adiantar esse dinheiro a uma taxa de juros mais alta aos bancos dos distritos em que existe maior demanda de capital. Geralmente fazem isso mediante o redesconto das letras de seus clientes. Assim, a Lombard Street tornou-se o grande centro de transferência dos capitais nativos de uma parte do país, em que não podem ser empregados de maneira rentável à outra parte, em que existe demanda para eles. E isso tanto para as diversas partes do país, quanto para os indivíduos que se encontram em situação semelhante. De início, esses negócios se reduziam quase exclusivamente a dar e receber empréstimos como garantia bancária. Com garantia bancária. À medida que o capital do país crescia depressa e era cada vez mais entesourado pela criação de novos bancos, os fundos à disposição dessas casas de desconto tornavam-se tão grandes que passavam a adiantar dinheiro, primeiro sobre certificados de depósito sobre mercadorias guardadas nos armazéns dos portos ou estações, é o que chama de dock warrants, e, posteriormente, sobre talões de carga, que representavam produtos que nem mesmo haviam chegado, embora, às vezes, ainda que não regularmente, já se tivessem sacado letras sobre eles contra o corretor de mercadorias. Essa prática não tardou em modificar todo o caráter dos negócios ingleses. As facilidades que assim se ofereciam na Lombard Street proporcionavam aos corretores de mercadorias de Mincing Lane uma posição muito forte. Aí tem uma nota aqui que é Mincing Lane, quer dizer, é uma nota do tradutor, Bolsa Londrina do Chá e do Café, né? Só para esclarecer. Esses corretores, por sua vez, transferiram todas as atividades dos comerciantes importadores, todas as vantagens dos comerciantes importadores, e esses tomavam nelas uma parte tão considerável que, enquanto há 25 anos a tomada de crédito sob talões de carga, ou mesmo sobre dock warrants, teria arruinado o crédito de um comerciante, nos últimos anos, essa prática se generalizou tanto que se pode considerá-la regra, não mais, como há 25 anos, rara exceção. Esse sistema foi ampliado a ponto de, na Lombard Street, grandes somas terem sido levantadas sobre letras de câmbio sacadas contra colheitas ainda em crescimento nas longínquas colônias. A consequência dessas facilidades foi que os comerciantes importadores ampliaram seus negócios no exterior e imobilizaram seu capital flutuante, com que até então haviam operado em seus negócios, no mais reprovável dos investimentos, em plantações coloniais, plantagens, coloniais, sobre as quais só podiam exercer um controle muito pequeno ou nulo. Vemos, assim, o encadeamento direto dos créditos. O capital do país, que se acumula em nossos distritos agrícolas, é depositado em pequenas quantidades nos bancos rurais e centralizado na Lombard Street para ser utilizado. No entanto, ele se tornou utilizável primeiro para ampliar os negócios em nossos distritos mineiros e industriais, mediante o redesconto de letras àqueles bancos. Em segundo lugar, também para a concessão de maiores facilidades aos importadores de produtos estrangeiros, mediante adiantamentos sobre dock warrants e talões de carga, por meio do que o capital comercial, entre aspas, legítimo de casas dedicadas ao comércio exterior e colonial foi mobilizado, sendo assim destinado aos tipos mais reprováveis de investimento em plantações ou plantagens no além-mar. Fecha aspas aqui. Citação longa da The Economist, de 1847. E aí volta para o Marx. Temos aí, pois,
o, entre aspas, belo entrelaçamento dos créditos. O depositante rural crê que deposita seu dinheiro exclusivamente nas mãos de seu banqueiro e, além disso, alimenta a ilusão de que, quando o banqueiro faz empréstimos, ele o faz para pessoas particulares dele conhecidas. Nem sequer suspeita que esse banqueiro põe seus depósitos à disposição de um bill broker londrino, sobre cujas operações nenhum dos dois tem o menor controle. Já vimos como grandes empreendimentos públicos, como a construção de ferrovias, podem elevar temporariamente o capital de empréstimo, deixando sempre disponíveis nos bancos, durante certo tempo, as quantidades desembolsadas, até que chega a hora de sua aplicação real. Tem aqui uma pausa, né, que acho que o próprio, não sei se acho que é o Engels que fez essa pausa aqui, né? Eu já vi que tem uma mão levantada ali da Raquel, então eu vou parar aqui nesse momento, esses 3 pontinhos, e passo para ela. Vai lá, Raquel. Na verdade, assim, é só para ressaltar uma coisa ali que o Marx comenta. Na verdade, quando ele está meio que zoando a maneira como os relatórios, né, que ele está lendo chamam de capital flutuante, faz uma mistura de coisas ali, capital flutuante, é capital em circulação, que é barra de ouro, que é um monte de coisa ali, né? Ele vai tá meio que comentando os nomes ali, né, que são dados para as coisas. Só que aí, assim, só queria chamar atenção, assim, porque é curioso, né? Essa separação entre capital circulante e capital fixo, ela parece, não estou dizendo que ela é o que o Marx está descrevendo aqui, mas parece que na terminologia, né, desses relatórios aqui, mesmo dentro da The Economist aqui, ela dá a impressão de reaparecer, né, na diferença entre empréstimos curtos, digamos assim, né, os que ele está chamando de capital flutuante, e o que seriam empréstimos com retorno mais de prazo mais longo, né? É óbvio que capital fixo e capital circulante tem outro sentido, né? Não tem exatamente esse sentido de, digamos assim, da demora do retorno, né? Como é que os valores entram no produto final, né? Não tem nada a ver com a demora do retorno, na verdade. Mas só quis chamar a atenção aqui de que, apesar de ser uma aproximação, parece que essa diferenciação entre capital circulante e capital fixo aparece no capital de empréstimo. E acho que também tem só uma outra coisa, já que a gente fez uma parada maior aqui, queria só comentar isso mesmo, já que a gente fez uma parada maior, acho que no início do capítulo ali também tem umas formulações importantes, né? Que o Marx está diferenciando, na verdade, isso está no primeiro parágrafo dessa seção 1, né, da conversão do dinheiro em capital de empréstimo, que é um parágrafo mais longo ali, e o Marx está tentando demonstrar, digamos assim, a disparidade entre o ciclo do capital produtivo e o ciclo do capital de empréstimo, né? Dizendo que eles até se comportam em alguns momentos de maneira parecida, mas é só de maneira paralela, né? Não tem uma causação aqui por parte do capital de empréstimo em relação ao capital produtivo, né? Enfim, eu acho que são coisas que acho que vale a pena ressaltar, assim, só. Não, sem dúvida, são pontos importantes. Aí só sobre essa distinção ali que você falou do capital fixo e do capital circulante, né? Que ele está aqui comentando. Eu acho que me parece, eu tenho a sensação de que aparece mesmo. Deixa eu só encontrar onde é que está aqui, que ele está zoando o Wegener aqui. Ele está falando aqui, né? O capital flutuante é um sinônimo de capital circulante, né? Mas eu acho que, na verdade, na contabilidade vai ficar mais consagrado hoje, né, com aquela coisa dos ativos realizados a curto prazo e os ativos realizáveis a longo prazo, né? Que isso inclui o chamado ativo circulante, aí o ativo não circulante, né? Eu acho que essa distinção hoje na contabilidade, ela vem sendo forjada na cabeça do burguês há um tempo, né? Aqui está uma expressão disso. Mas tem uma mistura, uma certa confusão, né?
E é uma confusão que eu acho que o Marx está chamando a atenção. Como que os conceitos eles são meio que usados de uma maneira sem critério, porque se for levar a sério o critério, né, tem que fazer como o Marx vai fazer o tratamento lá do capital circulante e do capital fixo, né? E aí, de modo que esse capital flutuante aí, ele é outra coisa. Ele é a expressão monetária desse capital circulante, talvez, né? Que já está incluído aí a depreciação, mas, enfim, é uma outra coisa, né? Então, não me parece que é a mesma coisa. Mas aqui se mistura, né? Se usa de uma maneira intercambiada. E acho que a crítica também da economia política vai nesse sentido de, olha, se leva a sério os conceitos, né, e como funciona organizada a produção, a contradição aparece, mas essa maneira de usar os conceitos de uma maneira maleável, né, acaba sendo também útil para, enfim, para não levar os conceitos a sério, o que eles podem implicar, né, a própria contradição da produção capitalista. Mas, enfim, só eu queria fazer esse adendo aí, aproveitar um momento. Então. E só um último comentário muito rápido, mas é muito curioso essa relação também do capital flutuante, né, de curto prazo, aqui, por exemplo, do capital de empréstimo de curto prazo, com a produção colonial, né, que está no final ali da citação do The Economist, que até depois eu acabei não acompanhando direito o que tu leu depois, que eu fiquei parado ali naquela parte final ali da citação, tentando pensar um pouco sobre isso, assim. Não sabia que era um capital de curto prazo que estava associado aos investimentos aqui nas colônias. Que eu acho que é bem nessa. Porque, na verdade, esses bill brokers, né, que é uma espécie de intermediários, né, do comércio de importação e exportação, por exemplo, né, mas eles atuavam por meio desses certificados aqui, né, de depósito sobre mercadorias guardadas. Então, eu imagino que, na verdade, eles comercializavam não só das mercadorias que estavam lá estocadas, mas também já de mercadorias futuras, talvez, de certa maneira. Eu acho que é aí que reside um pouco esse descolamento das coisas, né? Porque aí vira uma atividade meio especulativa, né? E aí o que acontece? Se tem um problema de seca ou de estoura uma guerra, vamos imaginar isso é 1847, né? Que é essa situação. Aí a gente tem ali 1861, estoura a guerra civil nos Estados Unidos. Agora imagina como é que ficou a situação desses certificados de depósito de mercadorias guardadas, que já estavam, na verdade, de produção futura de algodão que vinha do sul dos Estados Unidos quando estoura a guerra civil, né? Então, aí isso vai dar um problema sério, né? Porque os caras já precificaram a produção que nem existia, que na verdade nem ia ter, porque estava em guerra. Então, de certa maneira, o comércio interrompe, né? Então, eu acho que daí como isso aí pode ser projetado para frente, né? Isso acaba sendo uma fonte de especulação, né? E de descolamento desse capital de empréstimo, dessa acumulação real. Acho que o Arley levantou a mão. Não, só fazer um comentário rápido. Boa tarde, primeiramente, para todos. Tem um alemão, Tim Granzmann, alguma coisa assim. Ele é o cara responsável na Mega pelos cadernos de crise de 66 do Marx. E ele está discutindo justamente isso aí que você está falando, Léo. Como se intensifica demais o capital fictício nessa relação colônia, metrópole, e commodities, né, de modo geral, elas têm essa peculiaridade de flutuar muitos preços. Você já tinha a compra já dos insumos, né, do algodão, aí vem a guerra civil, e aí você tem uma acumulação desses títulos de dívida, né, letras de câmbio, essa coisa toda, e isso desencadeia a crise, não é? E aí o Grassmann trabalha, ele faz um comentário longo a esses manuscritos inéditos do Marx, que é justamente discutindo a especificidade dessa crise produzida pelo capital fictício, sabe? Ele chama a atenção que o Marx não usa esses esboços no Capital, ele fica assim meio... Ele falou, pô, o Marx podia ter usado isso aqui, né, no Capital e tal, porque a citação é de 47, e em 57, depois em 66, esse mecanismo, né, de redesconto, que essas casas, os bill brokers vão fazendo, vai chegar num
numa massa de capital fictício gigantesca. É só chamar atenção, vale a pena conferir. Tá nessa edição da Mega lá, o comentário dele. Tá em alemão, mas o site traduz lá e tal, aí dá para ler de boa. Ô, Arlen, passa o site pra gente aí depois, lá no grupo do GT ou por aqui no comentário. Eu acho que eu consigo passar lá no grupo do GT, que eu tô no celular aqui. Aí eu acho que eu, Tá, não, tranquilo. Valeu. É interessante, eu gostaria de ver esse comentário. Não conhecia esse cara, não. Eu não sabia, não. Mas bom, interessante. Talvez o Marx não colocou porque acho que ele estava estudando ainda, né? Não era uma coisa que ele talvez estava tão claro e preciso, né? Mas estava meio que mapeando ali essas coisas, né? Bom, assim, só um último comentário. A Raquel tinha falou de são ativos de curto prazo, né? Por exemplo, esses dock warrants. E eu imagino assim, mais de curto prazo, mas, por exemplo, os investimentos em ferrovias, né, em infraestrutura, porto, aí eu já imagino que talvez deve ter uma outra dinâmica, não deve ser exatamente esses bill brokers aí que fazem a intermediação, deve ser outros agentes, né? Tanto que é o comentário no qual ele parou ali antes dos 3 pontinhos, ele menciona ali que as ferrovias... Vou falar que é de outra ordem, mas ele só menciona que está separado, eu acho. Bom, então vamos continuar aqui, né? Os 3 pontinhos, continua aqui. Além disso, a massa do capital de empréstimo difere totalmente da quantidade da circulação. Por quantidade da circulação, entendemos aqui a soma de todas as cédulas bancárias e do dinheiro metálico em circulação num país, inclusive as barras de metais preciosos. Uma parte dessa quantidade constitui a reserva dos bancos, cuja grandeza é continuamente variável. Aí tem aqui uma citação, não sei o que é esse BA, mas é uma citação aqui que ele está fazendo, Marx, né? Deve ser algum desses relatórios aí que ele está mobilizando, né? Então, abre aspas, diz assim: em 12 de novembro de 1857, em parênteses, data que se declarou suspensa a lei bancária de 1844, continua a citação aqui agora. A reserva total do Banco da Inglaterra, incluindo todas as filiais, era de apenas 580.751 libras esterlinas. A soma dos depósitos atingia, na mesma data, a quantia de 22 milhões e meio de libras esterlinas, das quais cerca de 6 milhões e meio pertenciam aos banqueiros londrinos. Fecha aspas. Volta para o Marx. As flutuações da taxa de juros, abre parênteses, abstraindo daquelas produzidas em longos períodos e das diferenças entre as taxas de juros de diversos países, pois as primeiras seguem as variações da taxa geral de lucro e as segundas, as diferenças entre as taxas de lucro e o desenvolvimento do crédito, fecha parênteses, dependem da oferta de capital de empréstimo, abre parênteses, supondo que as demais circunstâncias e o nível de confiança, etc., permaneçam constantes, fecha parênteses, isto é, do capital que se empresta em forma de dinheiro metálico e cédulas bancárias. Isso em contraste com o capital industrial, que, como tal, em forma mercadoria, é emprestado por meio do crédito comercial, entre os mesmos agentes da reprodução. Apesar disso, no entanto, a massa desse capital monetário emprestável é distinta e independente da massa do dinheiro circulante. Por exemplo, se 20 unidades monetárias fossem emprestadas 5 vezes por dia, então seria emprestado um capital monetário de 100 unidades monetárias. O que implicaria, ao mesmo tempo, que essas 20 teriam funcionado, além disso, pelo menos 4 vezes como meio de compra ou de pagamento. Se fosse sem mediação de compra e pagamento, de modo que não teria representado pelo menos 4 vezes a forma transfigurada do capital, entre parênteses, isto é, a forma mercadoria, incluindo também a força de trabalho,
Então, não teríamos um capital de 100 unidades monetárias, mas apenas 5 créditos de 20 unidades monetárias cada um. Em países com crédito desenvolvido, podemos pressupor que todo o capital monetário disponível para ser emprestado existe na forma de depósito nas mãos de bancos e prestamistas. Isso é verdade, ao menos para os negócios de empréstimos em dinheiro em geral. Além disso, em épocas de bons negócios e antes de desencadear-se a especulação propriamente dita, em condições de crédito fácil e confiança crescente, a maior parte das funções da circulação se realiza por meio de simples transferências de créditos, sem intervenção de dinheiro metálico nem de papel moeda. A simples possibilidade de grandes somas em dinheiro com uma quantidade relativamente pequena de meios de circulação depende apenas 2 pontos. Primeiro, do número de compras e pagamentos que a mesma unidade monetária realiza. 2, do número de refluxos pelos quais ela retorna aos bancos como depósito, de modo que sua repetida função de meio de compra e de pagamento é promovida pelo número de vezes que volta a converter-se em depósito. Por exemplo, um comerciante varejista deposita semanalmente no banco 100 unidades monetárias em dinheiro. O banqueiro paga com elas uma parte do depósito do fabricante. Este paga com elas os trabalhadores, que por sua vez utilizam-nas para pagar o comerciante varejista, que, por fim, volta a depositá-las no banco. Desse modo, as 100 unidades monetárias depositadas pelo comerciante varejista serviram, primeiro, para pagar um depósito ao fabricante. Segundo, para pagar os trabalhadores. Terceiro, para que esses pagassem o próprio varejista. E quarto, para que este depositasse no banco uma nova parte de seu próprio capital monetário. Assim, ao final de 20 semanas, supondo que não se veja na necessidade de sacar contra esse dinheiro, o varejista teria depositado nas mãos do banqueiro, com as mesmas 100 unidades monetárias, uma quantia de 2.000 unidades monetárias. Em que medida, aí volta, né, aqui o texto, né? Em que medida esse capital monetário fica ocioso só é revelado pelos fluxos de entrada e saída nos fundos de reserva dos bancos. Por isso, o senhor Wegelin, governador do Banco da Inglaterra em 1857, chega à conclusão de que o ouro que se encontra no Banco da Inglaterra é o, entre aspas, único capital de reserva. 2 pontos, é aqui uma citação direta, né, desse Wegelin falando aí no Report on Bank Acts de 1857, que o Marx vai citar diretamente, abre aspas, é a nota número 1258, né? Aí o senhor Wegelin falando, a meu ver, o que determina a taxa de desconto é, de fato, o montante de capital inativo existente no país. O volume do capital inativo é representado pela reserva do Banco da Inglaterra, que, na realidade, é uma reserva de ouro. Assim, quando o ouro é sacado, diminui o volume do capital inativo dentro do país, e com isso, aumenta o valor da parte restante. Aí vem uma outra nota aqui, é uma outra pessoa falando, essa 1364, esse Newmarch. Abre aspas. A reserva de ouro do Banco da Inglaterra é, na verdade, a reserva central ou o tesouro em dinheiro vivo, que serve de base para todos os negócios do país. Continua mais à frente. E é sobre esse tesouro ou esse reservatório que se abatem sempre os efeitos das taxas de câmbio estrangeiras. Fecha aspas. E tem aqui mais uns 3 pontinhos aqui de interrupção. Pergunto aí se continuamos. Alguma observação? Então, vamos continuar aqui, né? Deixa eu ver, falta muito ainda, né? Bom, talvez a gente termine esse capítulo hoje. Vamos fazer um esforço aqui, então. A estatística das exportações e das importações nos apresenta uma medida para a acumulação do capital real, isto é, do capital produtivo e do capital mercadoria.
Essa estatística nos revela que, no período de desenvolvimento da indústria inglesa, entre 1815 e 1870, que se move em ciclos decenais, o máximo da última fase de prosperidade anterior à crise reaparece sempre como mínimo da fase de prosperidade seguinte, e logo ascende a um novo, no máximo, muito mais elevado. O valor real ou declarado dos produtos exportados pela Grã-Bretanha e pela Irlanda no próspero ano de 1824 foi de 40.396.300 libras esterlinas. Com a crise de 1825, o volume das exportações caiu, oscilando em 35 milhões e 39 milhões por ano. Ao retornar à prosperidade em 1834, ele sobe acima do nível máximo anterior, chegando a 41.649.191 libras esterlinas. Em 1836, alcança um novo máximo de 53.368.571 libras esterlinas. Em 1837, volta a cair a 42 milhões, de modo que o novo mínimo já é muito superior ao antigo máximo, e depois oscila entre 50 e 53 milhões de libras esterlinas. A volta da prosperidade faz com que o volume das exportações chegue, em 1844, a 58 milhões e meio de libras esterlinas, que ultrapassem muito o máximo de 1836. Em 1845, ele chega a 60 milhões e 111.082 libras esterlinas. Cai, então, em 1846, para 57 milhões de libras esterlinas. Em 1847, chega a quase 59 milhões de libras esterlinas. Em 1848, diminui a cerca de 53 milhões, e em 1849, volta a subir a 63 milhões e meio de libras esterlinas. Em 1853, a cerca de 99 milhões. Em 1854, a 97 milhões de libras esterlinas. Em 1855, a 94 milhões e meio. E, em 1856, a cerca de 116 milhões de libras esterlinas, alcançando o máximo em 1857, com 122 milhões de libras esterlinas. Em 1858, cai a 116 milhões, para voltar a subir a 130 milhões já em 1859 e em 1860, chega a cerca de 136 milhões de libras esterlinas. Em 1861, alcança apenas 125 milhões, entre parênteses, com que o novo mínimo volta a ser mais alto que o máximo anterior. E, em 1863, 146 milhões e meio de libras esterlinas. O mesmo poderia ser comprovado, de certo, no que diz respeito às importações, que revelam a expansão do mercado. No entanto, aqui tratamos apenas da escala da produção. Aí tem um acréscimo do Engels. Para a Inglaterra, é evidente, isso só vale na época de seu monopólio industrial, mas vale em geral para todos os países dotados de uma grande indústria moderna, enquanto ainda houver expansão do mercado mundial. Fecha o acréscimo do Engels aqui no capítulo. Então, essa foi a primeira forma, né, que ele estava se referindo lá no início, né, que é a simples transformação do dinheiro em capital de empréstimo, né? E aí ele vai para a segunda, que é a transformação de capital ou renda em dinheiro e, consequentemente, também em capital de empréstimo, né? Então, esse é o item 2 aqui. Consideramos aqui a acumulação do capital monetário na medida em que este não expressa uma paralisação do fluxo comercial nem de economia, seja dos meios efetivamente circulantes, seja do capital de reserva dos agentes empregados na reprodução. Fora desses dois casos, a acumulação de capital monetário pode resultar de um afluxo extraordinário de ouro, como ocorreu em 1852 e 1853, em consequência da exploração das novas minas de ouro da Austrália e da Califórnia. Este metal foi depositado no Banco da Inglaterra,
os depositantes receberam em troca cédulas bancárias, as quais não voltaram a depositar diretamente com os banqueiros. Desse modo, aumentou de maneira extraordinária o meio circulante, entre parênteses, o depoimento do Sr. Wegelin, né, nesse Bank Committee de 1857, número 1329, fecha parênteses. O banco tratou de valorizar esses depósitos, rebaixando a 2% a taxa de desconto. Durante 6 meses de 1853, a massa de ouro acumulada no Banco da Inglaterra chegou a 22, 23 milhões de libras esterlinas. Naturalmente, a acumulação de todos os capitalistas que emprestam dinheiro opera-se sempre na forma direta de dinheiro, em contraste com a verdadeira acumulação dos capitalistas industriais, que, em geral, se efetua, como vimos, mediante o aumento dos elementos do próprio capital reprodutivo. Por isso, o desenvolvimento do sistema de crédito e a enorme concentração do negócio de empréstimo de dinheiro nas mãos dos grandes bancos tende a acelerar, por si só, a acumulação do capital emprestável, como forma distinta da acumulação real. Esse aqui é um trecho muito interessante para esse povo que gosta de falar de financiarização, né? Como se as coisas andassem descoladas, né? E aqui, na verdade, é o desenvolvimento do sistema de crédito tem a ver com o desenvolvimento da acumulação do capital também, né? Assim, da reprodução ampliada do próprio capital. Não um fenômeno exatamente tão separado assim. O que ele chama de acumulação real, Léo? Você ampliar a escala da produção. Você comprar mais meios de produção para produzir mais, valorizar o capital mais do que ele já é valorizado. Um capital de 100 vai se tornar um capital de 150 e assim sucessivamente. Isso é acumulação real. Né? A reprodução ampliada, portanto. Reprodução ampliada, sim. Beleza. Mas o que é reprodução ampliada? Né? É mais máquinas, mais equipamentos, mais meios de produção, mais meios de consumo, mais capital variável. Né? Então, acho que é isso aí que... esse rápido desenvolvimento do capital de empréstimo é, assim, um resultado da acumulação real, pois deriva do desenvolvimento do processo de reprodução. E o lucro, que forma a fonte de acumulação desses capitalistas monetários, não é senão uma dedução do mais-valor extraído pelos capitalistas reprodutivos. Parênteses. Ao mesmo tempo, que é a apropriação de uma parte dos juros obtidos sobre as poupanças de outrem. Fecha parênteses. O capital de empréstimo se acumula às expensas tanto dos capitalistas industriais como dos capitalistas comerciais. Vimos como, nas fases desfavoráveis do ciclo industrial, a taxa de juros pode subir tanto que em alguns ramos de negócio, em situação especialmente desfavorável, chega a absorver temporariamente o lucro inteiro. Ao mesmo tempo, cai o preço dos títulos públicos e dos outros títulos de crédito. É o momento em que os capitalistas monetários aproveitam para comprar em massa esses títulos depreciados, que nas fases posteriores não tardam a subir ao nível normal e acima dele. Então, são novamente lançados no mercado, e assim é apropriada uma parte do capital monetário do público. A parcela que não é vendida rende juros mais altos, porque foi adquirida abaixo do preço. Mas todo o lucro obtido pelos possuidores dos capitais monetários e que volta a converter-se em capital, eles transformam, antes de mais nada, em capital monetário emprestável. A acumulação deste último, sendo distinta da verdadeira acumulação, ainda que fruto dela, segue seu curso. Portanto, quando consideramos apenas os próprios capitalistas monetários, banqueiros, etc., como acumulação dessa classe especial de capitalistas, e tem necessariamente de crescer à medida que se expande o sistema de crédito, da mesma maneira que acompanha a ampliação real do processo de reprodução. Estando baixa a taxa de juros, a desvalorização do capital monetário recai principalmente sobre os depositantes, não sobre os bancos. Na Inglaterra, antes do desenvolvimento dos bancos por ações, 3/4 de todos os depósitos se encontravam em poder dos bancos, sem render juros.
Hoje, quando rendem juros, estes estão pelo menos 1% abaixo da taxa de juros praticada no mercado. Quanto à acumulação de dinheiro das outras classes de capitalistas, desconsideramos a parte que se investe em títulos portadores de juros e é acumulada nessa forma. Limitamos-nos a examinar a parte que é lançada no mercado como capital monetário emprestável. Aí encontramos, em primeiro lugar, a parte do lucro que não se consome como renda, mas se destina à acumulação. Para essa parte, os capitalistas industriais ainda não têm, por hora, emprego em seu próprio negócio. Esse lucro existe diretamente sob a forma de capital mercadoria, de cujo valor ele constitui uma parte com o qual ele se realiza em dinheiro. Ora, se não volta a ser transformado nos elementos de produção do capital mercadoria, entre parênteses, abstraímos por enquanto do comerciante, de quem trataremos à parte, ele tem de permanecer por algum tempo na forma de dinheiro. Essa massa cresce à medida que cresce a massa do próprio capital, mesmo com taxa decrescente de lucro. A parte que tem de ser gasta como renda é consumida pouco a pouco, mas constitui como depósito capital de empréstimo em poder do banqueiro. Portanto, mesmo o crescimento da parte do lucro desembolsada como renda se traduz numa acumulação gradual e constantemente reiterada de capital de empréstimo. O mesmo se dá com a outra parte, destinada à acumulação. Com o desenvolvimento do sistema de crédito e de sua organização, até o aumento das rendas, isto é, do consumo dos capitalistas industriais e comerciais, se traduz, pois, como acumulação do capital de empréstimo. Isso se aplica a todas as rendas consumidas gradualmente, quer dizer, à renda fundiária, aos salários em suas formas superiores, aos ganhos das classes improdutivas, etc. Todas elas assumem, por certo tempo, a forma de renda em dinheiro, o que possibilita que se convertam em depósitos e, por conseguinte, em capital de empréstimo. Pode-se dizer que toda renda é destinada, seja ao consumo, seja à acumulação, desde que exista numa forma monetária qualquer, é uma parcela de valor do capital mercadoria transformada em dinheiro, e, por isso, é expressão e resultado da acumulação real, mas não do próprio capital produtivo. Se um fiandeiro troca seu fio por algodão e troca a parte que constitui sua renda por dinheiro, então a existência real de seu capital industrial é o fio, que passou às mãos do tecelão, ou, eventualmente, do consumidor privado. Além disso, o fio é a existência, para fins de reprodução ou de consumo, tanto do valor capital quanto do mais-valor nele contido. A grandeza do mais-valor convertido em dinheiro depende da grandeza do mais-valor contido no fio. Assim que o fio se tenha convertido em dinheiro, este último passa a ser apenas a existência de valor desse mais-valor. E, como tal, converte-se num fator de capital de empréstimo, do capital de empréstimo. Para esse propósito, basta que ele se transforme em depósito, caso já não tenha sido emprestado por seu proprietário. Mas, para que possa ser reconvertido em capital produtivo, é preciso, ademais, que ele alcance certo limite mínimo. Terminamos o capítulo 31. Tem apenas essa nota, e o capítulo 32 é o capital monetário e capital real 3, né? A conclusão, capítulo 32. Bom, pausar aqui, se alguém quiser comentar algum ponto, fazer algum comentário. Só, assim, para tentar abrir aqui rapidamente as nossas conversas, assim, fiquei na dúvida, assim, uma coisa. Quando o Marx está falando da conversão do dinheiro em capital de empréstimo, né, ele tentou demonstrar as várias maneiras, digamos, que esse capital de empréstimo pode ser acumulado, né? Falou do capital flutuante lá, tudo mais. Tentou, digamos, dar uma concretude, né, para o que é esse capital de empréstimo. Quando o Marx está falando agora aqui na transformação de capital, né, capital produtivo, portanto, assim, né, ou
de uma parte ali da acumulação do capital produtivo em capital de empréstimo, ele não se deteve em falar do destino, né? Aí qual que é o destino desse capital de empréstimo, então? Não sei se isso faz sentido ou se não, na verdade não importa, né? Talvez não importe mesmo. Mas só achei curioso, porque aqui ele não se preocupou aqui em falar para onde que vai, né, esse capital de empréstimo nessa segunda parte, né? Só, na verdade, o único comentário talvez é esse último ali, que ele fala que tem que ter um certo limite mínimo, né? Mas ele não dá uma concretude. Enfim, é só um comentário só para abrir, né? Bom, eu particularmente não consegui captar assim, muito a distinção, porque, claro, são coisas diferentes aqui, né? Ele separa aqui no que ele está chamando de simples transformação do dinheiro em capital de empréstimo, né? No sentido de e aí no 2 ele fala desse transformamento de capital em renda, ele dá o exemplo até lá do fio, né? Então, o produtor de algodão, né? Tá aqui, ele até faz o exemplo aqui, cadê o momento? Acho que é mais aqui, ó. Por exemplo, ele vai dizer, do produtor de algodão. Aqui. Se um fiandeiro troca seu fio por algodão e troca a parte que constitui sua renda por dinheiro, né? Seria uma espécie de... Ele está adiantando aquilo que ele realizaria com aquele capital mercadoria. É uma espécie de adiantar uma expectativa de realização da produção. É uma espécie disso que está se falando. Porque aí eu acho que, não sei, me pareceu que tem a ver com aquilo que as americanas faziam, né? Certo? Mais ou menos, porque os americanos não eram um capital industrial, mas um capital comercial, né? Mas elas adiantavam, elas tinham direitos a receber, elas adiantavam isso para o banco, né? Então, é disso que o Marx está falando, uma espécie de o capitalista, ele no seu capital produtivo, ele pode, digamos assim, pegar emprestado prometendo uma certa produção futura, é disso que o Marx está falando, e aí eu acho que eu fiquei um pouco com a sensação de que essa segunda maneira, ela tem uma certa, não sei, posso estar enganado, mas me pareceu menos fluido, menos líquido, mas, enfim, fiquei com essa sensação, mas fora isso eu não consegui capturar muito bem essa distinção que ele coloca dessas duas modalidades de formação do capital de empréstimo, né? Vai lá, Davidson. Realmente esse capítulo é bem... são muitos dados, né, que ele vai citando também. E não sei se eu consegui também captar muito bem a diferença, né, desse capítulo, assim, em relação aos que eu tinha lido antes. Mas eu acho que essa diferença, que eu estou tentando entender, né? Essa diferença que ele coloca da transformação de dinheiro em capital de empréstimo para essa da renda, né? Capital ou renda, parece que são dois momentos diferentes do processo de acumulação de capital, né? Primeiro, você tem um processo de acumulação inicial, onde talvez o dinheiro, né, como capital mercadoria, ele não esteja tão disponível na sociedade e tal. Aí ele também menciona essa questão da taxa de lucro, etc., né, que ele já vem trazendo nos capítulos anteriores. Mas me parece que talvez essa segunda forma, ele até menciona algumas coisas que dão a entender isso, mas parece que a segunda forma de quando há essa predominância da transformação desse capital ou renda em dinheiro, que por sua vez se transforma em capital de empréstimo, talvez tenha relação justamente nesse momento que já tem um maior descolamento
do capital monetário de empréstimo, né, da produção real de mercadorias. Né? Tem até um capítulo que, fiquei lembrando muito desse capítulo, que eu acho que é o 23, 24, que ele vai falar da formação das crises, né, a partir do uso do capital de juros, né, o capital portador de juros, a generalização desse capital, vai falar das crises lá na Inglaterra de 1846, tal, que veio muito nessa questão, né, de você emprestar títulos, você vai comprar certos títulos, né, sobre mercadorias, e a partir disso você vai criando uma especulação, etc., né? E eu não sei, eu queria até perguntar se realmente seria esse o ponto, um dos pontos chaves desses capítulos, né? Seria esse descolamento, essa relação entre é que ela até fala aqui, né? Da acumulação efetiva e a acumulação, aliás, a acumulação do capital monetário emprestável sendo distinto da verdadeira acumulação, né? O que seria essas... Enfim, eu não sei se eu estou fazendo confusão, mas eu fiquei confuso. Na verdade, eu fiquei até confuso, né? O que seria, de fato, essa verdadeira acumulação? Até o professor Leonardo falou antes. Não sei se eu confundi imagem ou que é outra coisa. Deixa, só para entender, porque na tua interpretação, tu achou que esse ponto 2 ali, né, em que o Marx está falando da transformação do capital ou de renda em capital de empréstimo, que isso é mais descolamento, eu achei que, na verdade, aqui ele está mostrando uma conexão mais próxima assim, entre o capital de empréstimo e a acumulação real. Ao contrário do que, não sei, na minha leitura aqui, essa primeira sessão me pareceu que tem mais esse descolamento que tu está falando, né? Quando é a transformação do dinheiro em capital de empréstimo, né? É como o Léo estava falando aqui, talvez nessa sessão 2 aqui, ele está inclusive falando como que dentro do desenrolar do próprio processo produtivo, né, o capitalista pode tentar adiantar um processo seguinte ali, tomar empréstimo, mas se referindo ao processo produtivo, né? Então, eu achei que ele, pelo contrário, voltou mais aqui digamos, se aproximou mais da acumulação real, como ele estava falando, né? Tem uma partezinha aqui que eu estava... eu só não sei, né, como é que eu consigo... um pouquinho depois daqueles 3 pontinhos, quando a gente parou no primeiro momento ali, quando fala, tem uma citação que fala assim que em 12 de novembro de 1857, quando foi suspensa a lei bancária de essa aí. Aí um pouquinho mais para baixo, né, no parágrafo que se segue isso ali, o final desse parágrafo, acho que na verdade, esse parágrafo quase que inteiro, né, talvez tenha uma luz aqui para a gente, né? Ele está falando das variações da taxa de juros, aí tem todo um trecho ali entre parênteses, que eu acho que não é tão importante agora aqui. Aí ele fala, a variação da taxa de juros depende da oferta de capital de empréstimo, isto é, do capital que se empresta... Bom, deixa eu ver como é que está aqui, que eu estou lendo no meu aqui. As flutuações da taxa de juros dependem da oferta de capital de empréstimo, eu estou pulando parênteses, né? Isto é, do capital que se empresta em forma de dinheiro metálico, cédulas bancárias. Então, isso aqui me parece que ele está falando do que ele está descrevendo na primeira sessão ali, né? E aí depois, isso em contraste, volta para baixo, isso em contraste com o capital industrial, que, como tal, informa a mercadoria é emprestado por meio do crédito comercial entre os mesmos agentes da reprodução, né? Eu não sei, me pareceu que nesse parágrafo que ele condensou um pouco a separação que ele está fazendo no capítulo como um todo, assim. De maneira meio precária, porque é um pouco mais complexa a separação que ele está fazendo no capítulo como um todo. Mas, enfim, não sei, talvez eu estou interpretando errado, assim, é só para conversar mesmo. Eu até grifei ali para, acho que facilita visualizar, mas eu estava pensando aqui sobre isso. Bom, não sei se tem mais alguma pessoa querendo falar, porque eu já falei, mas você pode manifestar aí, se fazer um comentário. Peguei aqui porque não tinha falado nada. Mas eu acho que quando ele está falando dessa primeira forma, né, que é o que tem a ver com esse certificado, ele dá um exemplo aqui nessa citação, que é o certificado de depósito sobre mercadorias guardadas, né, é uma transformação de dinheiro em capital de empréstimo, né, na medida em que
imagina aquelas pessoas que compram a produção de algodão, elas vão ter que estocar até conseguir vender, então elas compram, estocam por um tempo e vendem. E aí, de certa maneira, esses certificados é a maneira de operacionalizar isso aí. Só que muitas das vezes, para conseguir, às vezes, comprar um certificado desse e guardar a mercadoria mais barato, se antecipa a produção futura, de modo que já se compra um certificado de uma produção futura que, na verdade, por vamos dizer, uma crise, ela não veio. Então, aí esses bill brokers vão ficar sem capital monetário para liquidar os demais certificados. E aí vai começar a vazar essa informação. E aí todo mundo vai querer, digamos assim, tirar as mercadorias de lá, enfim, vai causar uma crise generalizada. Então, essa é a primeira forma. Agora, a segunda forma, digamos que assim, ela depende diretamente da esfera da produção. Nessa primeira, não, porque essa aí está pressupondo a produção. Agora, nessa segunda forma, que o Marx chama de transformação de dinheiro em capital produtivo, né? Cadê aqui, ó, de dinheiro em que ele chama aqui, dinheiro, né? Capital ou renda, né? No caso, capital produtivo, né? Em capital de empréstimo, eu também fiquei com essa impressão de que ele está conectando mais com a esfera da produção. Até que o exemplo dele é o exemplo do fiandeiro e do fio. Então, ele está falando diretamente da esfera da produção. Uma me parece que pressupõe a esfera da produção, a outra me parece que está conectada. Então, de certa maneira, nessa segunda, essa conexão real está mais próxima. Nessa primeira forma, me parece que está mais distinta essa conexão real entre o capital de empréstimo e a acumulação real, né? Eu acho que foi nessa linha que eu estava comentando, e eu também entendi um pouco assim, né? Mas acho que teria que mapear um pouco desses entraves que pode aparecer em cada uma, né? De como que a crise pode aparecer em cada situação, né? Ou, enfim, repercutir. Na verdade, ela vai aparecer em cada uma das situações, nas duas, né? Mas eu acho que ela vai repercutir de maneiras distintas, talvez. Vai lá, Warley. Eu também iria mais por essa linha, porque eu acho que o Marx está fazendo aí? Ele está tentando demonstrar a diferença entre o capital de empréstimo e o capital comercial, para o capital comercial e o capital industrial. Então ele quer buscar a diferença, mas ele também quer buscar a unidade desse processo. E para buscar a unidade desse processo, ele precisa diferenciar como se dá a forma particular de acumulação desse capital de empréstimo. Para isso, é fundamental acompanhar o movimento do ciclo econômico, não é? Então, o que é o capital de empréstimo? Ele né, esse capital emprestável. É o capital comercial, é o excedente do capital comercial, o excedente do capital industrial depositado nos bancos e a poupança de todas as camadas da população, das classes, que é depositada nos bancos. Então, ele já diferencia, vamos dizer assim, esse capital de empréstimo do capital comercial e do capital industrial. Não é? Então, eu acho que essa é a primeira coisa, definir o que é esse capital. Agora, é definir no interior do ciclo o papel desse capital e como que se processa a acumulação desse capital de empréstimo. Não é? No início do ciclo, vamos dizer assim, logo após a crise, vamos dizer assim, você tem uma oferta abundante desse capital de empréstimo. Não é? E isso se expressa numa taxa de juros baixa. Ao longo do capítulo aí, ele vai construindo toda a teoria do ciclo. Não é? Então, no início do ciclo, uma oferta de crédito que excede a demanda, taxa de juros baixa, não é? E um capital industrial e comercial paralisado, não é? Aí você tem um segundo processo, que seria o processo da reanimação ali do ciclo. Né? O ciclo começa a se reanimar. Só que os capitalistas, tanto o capital comercial quanto o capital industrial, eles vão basicamente fazer o seu processo de acumulação com dinheiro alheio. E aí pode ver que vai acontecer uma subida da taxa de juros, como ele vai ao longo do capítulo, acho que do final dessa sessão, desse capítulo, fica mais assim,
compreensível essa relação entre a acumulação do capital de empréstimo e a acumulação do capital efetivo. Há uma unidade fundamental entre esses processos, mas há também diferenças. Até o momento que chega, né, quando o ciclo está antes da crise, porque a crise é o que fecha o ciclo. Não é que começa a ter essas atividades de super especulação, né, e que a gente viu ele descrevendo com os bill brokers e tudo mais. Mas o primeiro importante é isso, ó, como é que você acumula qual que é a fonte desse capital? Vamos dizer, a renda de todos os setores da população, né, desse capital, vamos dizer, sobrante, isso conforma. Depois esse processo é emprestado pelas várias formas aí que ele vai dizer, seja pela, né, uma drenagem de metal, aí no século XIX, essa coisa toda. Mas me parece que há dentro da metodologia de Marx, essa relação entre unidade e diferença dessas duas formas de capital que têm desenvolvimentos distintos, mas unitários ao longo do ciclo econômico. Não é o momento que um se acumula demais, o outro está embaixo, o momento que o outro cresce, começa a diminuir me parece que tem essa relação. Mas aí é preciso capturar cada momento desse e tudo mais, mas me parece que é dependente, sim. Eu acho que eu falei demais. Bom, eu acho que é isso então, né? Terminamos o capítulo e aí na semana que vem a gente começa o 32. Beleza?